Olá, malta. Já estou para mais um vídeo. Agora que passou uma semana sobre o início dos spoilers do novo set, do Legends of the Forgotten Realms, e onde já existe um overview geral do que é que o set vai ter, por isso creio que a spoiler season acaba na próxima segunda ou terça-feira. Depois serão apresentados os decks de Commander para o resto da semana e, em princípio, quinta-feira já podemos jogar com as cartas em arena, obviamente, e provavelmente no MTGO. Decidi fazer este vídeo para falar do que é que eu acho deste set. Eu, desde sempre, confesso, eu nunca joguei Dungeons and Dragons, o jogo em si, por isso com dados e com os colegas a jogar, mas sou um grande fã de todo o lore, de toda a história, e eu posso mostrar, e tenho vídeos, livros de Dungeons and Dragons. Este, por exemplo, este é Baldur's Gate, Dungeons and Dragons, por exemplo, tenho Icewind Dale, também, muito giro. E, por exemplo, este último que saiu há relativamente pouco tempo, sobre Ravenloft, e pronto, o lore de Dungeons and Dragons, eu sempre segui e sou um grande fã. E gosto muito da história da arte, e sempre tive muito interesse sobre esse assunto. E o meu receio é que eles agora, quando fossem pegar no set, descartassem um pouco isso e quisessem inovar e fazer coisas novas e apresentar personagens novas, e felizmente isso não aconteceu. Por isso o set está carregado de personagens, algumas eu já li sobre elas, outras, mas pelo menos, e depois tenho seguido outras pessoas que são DMs de D&D e também eles estão maravilhados com os personagens, porque basicamente estão a ir buscar personagens que quem está dentro do mundo das Dungeons and Dragons o conhece muito bem, e fico muito, muito feliz com isso. Fiquei muito, muito satisfeito, porque percebe-se que foi feito com amor. Não foi, vamos fazer uma coisa de Dungeons and Dragons para calar as pessoas que já andam a pedir isto há anos. E não, foi pessoas que gostam de Dungeons and Dragons que se dedicaram a isto e fizeram um set que eu acho, a nível de lore, está maravilhoso. Agora, em relação à dúvida que havia no início, é como é que vão integrar a jogabilidade de Dungeons and Dragons. Vai ser uma coisa completamente diferente, ou vamos ter aquilo que eu estou habituado a ver. Eu, apesar de não jogar, já vi muitos vídeos sobre de Dungeons and Dragons e pessoal a jogar e como se joga, e também tinha alguma dúvida: como é que eles vão conseguir integrar isto? Será só as personagens vão ser Dungeons and Dragons, ou vamos ter mesmo as mecânicas que são usadas no dia a dia? E felizmente também integraram tudo. A primeira coisa que integrar é se vamos ter finalmente jogar com dados, lançamento de dados. Isso já aconteceu, mas em unsets, principalmente no último, no Unstable. E era giro, mas era um unset. Aqui foi integrado. Honestamente parece um bocado estranho, as cartas são. Mas acho que vai ser só para limitar. Não acredito que o jogar D20 seja algo que vá decorrer que chegue a construir o limite standard ou até a formatos eternos. Duvido, porque já é demasiado aleatório para isso. Mas se é que é limitado, será muito divertido. E será algo que poderá ter poderá ser bastante interessante. Talvez em Commander também, se isso puder. Acho que poderá ser bastante divertido, já num Commander mais casual, obviamente. Mas parece interessante, vamos lá ver. Mas a ideia é essa, a beleza de lançar sair um 20 no dado, que tem um impacto grande se acontecer. E pronto, mas é interessante, não creio que seja, não é poderoso e não vai partir o jogo, e isso também me deixa descansado. E pronto, e acho que fiquei satisfeito com essa mecânica. Outra dúvida que havia era se íamos ter dungeons, porque Dungeons and Dragons, os Dragons sempre tivemos, vai haver dungeons e vai haver dungeons. Eu acho, quando vi pela primeira vez a mecânica, e continuo a achar que é capaz de ser difícil de seguir, a jogar numa arena, não há de custar absolutamente nada, mas a jogar com cartas em papel, a jogar com outros jogadores, poderá ser complicado de seguir. Mas pronto. Mas a ideia é muito gira. Também creio que será muito mais para limitado,
poderá haver um deck de Dungeons. Há muita carta que faz o Venture into the Dungeon e que poderá parecer que poderá ter poderá talvez haver um deck desses, mas não creio que seja um deck como por exemplo aconteceu em Eldraine com as Adventures em Eldraine, em que houve decks, aliás teve que se banir aquele artefacto que copiava as Adventures porque é demasiado poderoso. Aqui isso não creio que vá acontecer, apesar de haver algumas das dungeons para serem bastante interessantes, mas creio que não há suporte suficiente para ser. Claro que faltam algumas cartas, mas não creio que haja suporte suficiente para ser algo que vá ter muito impacto no jogo, pelo menos a nível de construído. Algo que eu acho que é capaz de chegar a construído é as classes, que foi uma surpresa, eu não estava a contar. Isto surgiu ontem, sexta-feira, estou a fazer isto hoje sábado, dia 7, dia 3, né? Estou a fazer isto dia 3 e só ontem é que o Gavin Verhey apresentou as classes. E saíram ontem, creio que todas, não sei se. E há pelo menos 2 ou 3 que parecem muito interessantes. Aquela branca que faz taxing no turno quando estás no teu turno, faz taxing aos oponentes, parece muito gira. Há ali várias. Também apercebi-me que e isto acho que é importante, porque eu não me apercebi no início, mas só depois, quando o Gavin te explicou, é que eu percebi que, ao contrário do level up, porque isto parecem sagas com level up, por isso a saga, obviamente, passado N turnos, vai-se embora, ali não, mantém-se, mas é o que parece. Visualmente parece uma saga e é quase uma saga com level up. Quando nós passamos os níveis, as trigger abilities anteriores e as static abilities anteriores mantêm-se. E acho que isso é muito. Quando eu percebi que as sagas poderiam realmente. As sagas, neste caso as classes, poderão ser muito, muito fortes. Por isso, por exemplo, a branca, em que do nível 1 para o nível 2, a habilidade do nível 1 em que diz que todos os spells do oponente custam mais 1 quando jogados no teu turno, mantém-se sempre. Por isso não é que o level up, não, o level up era obviamente a criatura, a qualidade da criatura subia, mas o que estava anterior perdia-se. E aqui não. Aqui é algo que se mantém e acho que dá um poder grande, por isso nós não abdicamos nada ao fazer o level up e acho que isso é muito, muito, muito fixe. Algo que eu reparei logo no início e que foi comprovado na passada quinta-feira no Weekly Magic é que realmente este é um set, tal como os core sets, em que o power level é um bocadinho inferior. E eles explicaram isso bastante bem, explicando que realmente eles compararam o power level deste set ao power level dos core sets, que é um pouco abaixo. E eles explicaram que este vai ser o 8º set a entrar, por isso quando ele entra vai ser o 8º set, por isso vai haver em standard até chegar a Innistrad, vamos ter 8 sets. E a explicação que eles deram era, se tivessem a necessidade, se quisessem pôr que este set entrasse imediatamente em standard, teriam que elevar muito a qualidade das cartas. E porque obviamente tem que ultrapassar os 7 sets que neste momento estão em standard. E isso obrigaria que as cartas tivessem um power level muito elevado. E eles optaram, e foi uma opção consciente, e algo que eles fazem normalmente, também já o fazem com os core sets, e isto tem a ver com o período onde entra, que vai ser um set com um power level relativamente inferior. Por isso não há muitas cartas muito poderosas. Há algumas muito interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui o Demilich que apareceu há 2 dias e eu fiquei maravilhado com aquela carta. E há muitas delas boas, muito interessantes, outras mais para Commander, mas muitas cartas interessantes, mas tipo, existe neste momento uma opção melhor. O que poderá fazer que quando chegarmos a setembro, creio que é setembro, e aparecer Innistrad, e chegar a Innistrad, e haverá a rotação, estas cartas que agora são segundas escolhas, passarão a ser primeiras escolhas e obviamente o set irá, outra vez, se calhar agora, vai estar um pouco em banho-maria e não vamos ter muita coisa a aparecer, mas depois quando chegarmos a setembro
poderá haver muita carta que neste momento a gente olha para elas e fica, isto afinal não é assim tão bom, porque há 2 ou 3 opções de sets anteriores muito boas, que são melhores. E depois, e depois temos as mecânicas já estão todas muito aliadas. Quando há uma rotação, a rotação anual faz com que os decks fiquem mais crus e tenha que se criar os decks quase todos de raiz. E aí poderá este set entrar perfeitamente em standard e se calhar ter muito mais poder do que aquele que vai ter agora quando entra. Mas é essa a realidade. Eu pareceu-me logo de início e foi confirmado. Eles próprios confirmaram que é algo normal que eles fazem com os core sets e que vai acontecer com Dungeons and Dragons, apesar de não ser um core set, a nível power level estará por aí. Outra coisa que eu tinha muita esperança que acontecesse era que certos tipos de criaturas que nunca surgiram em Magic aparecessem. Que nunca apareceram e que aparecessem. Uma delas, aquela que eu mais queria, eram os bardos. Os bardos, há os innkeepers também, mas já surgiu, eu lembro que em Eldraine tínhamos um innkeeper que até teve o Evanwald Innkeeper, que é uma carta que jogou imenso no Deck of Adventures, e agora, por isso, os innkeepers já existiam, mas havia a dúvida se existiam, e aquela que eu me queria nunca aparecesse eram os bardos. E eles puseram os bardos. E felizmente existem, mesmo com o Creature Type Bard, e eu adorei isso. Acho que mais uma vez entra dentro do flavor e eles tiveram imenso cuidado com isso. Curioso que um dos Planeswalkers vai aparecer a Eliwick Tumblestrum. Ela própria é um bardo, é um Planeswalker e é um bardo. E eu adoro, fiquei muito feliz com isso, por isso era algo que eu tinha receio, mas percebe-se que isto foi feito quem fez com muito cuidado. Por isso, além do bardo, apareceram N creature types novos que não existiram anteriormente, e isso parece muito, muito positivo também. Outra coisa que agora é o normal, que é a questão das cartas showcase, dos showcases dos sets, que têm aparecido em todos. E haverá sempre um receio e há pessoas que me dizem quando tudo é especial, em que todos os sets têm muitas cartas especiais, depois nada é especial. Nada é interessante, nada é especial, tudo é normal, tudo é básico. E se calhar tem um bocadinho de razão, mas isto não estou a falar mais a nível de valor, mas a nível, mais uma vez, de flavor. As cartas showcase deste set também acertaram em cheio naquilo que as pessoas que gostam de Dungeons and Dragons mais queriam, que é tanto os terrenos, a versão showcase dos terrenos está extraordinária, é lindo, é um callback. Obviamente eu compreendo que as pessoas mais novas ou que nunca jogaram Dungeons and Dragons ou que jogam Magic há 3 ou 4 anos e nunca ligaram isso, olham para aquilo e acham feias, e eu aceito que achem feias e é perfeitamente normal que acham. Para mim, que já tenho mais alguma idade e que obviamente lembro-me das revistas, mesmo as revistas de aventura da altura, o ambiente das capas dos livros é aquela que aparece no showcase dos terrenos, e o showcase dos monstros ou das criaturas é absolutamente perfeito. É absolutamente perfeito. É feito, claro, não é para toda a gente. É para quem gosta de Dungeons and Dragons. Mas está extraordinário. Está. Aliás, eles foram buscar artistas que nos anos 80 pintaram aquelas criaturas, ou aquele tipo de criatura nos livros, e acertaram em cheio. Eu fiquei maravilhado. Quando vi o primeiro, adorei o Beholder. Está ótimo. Eu adorei, estou extremamente satisfeito. Por isso, como já deram para perceber, numa forma geral, eu adoro este set. Adoro. Acho que eu tinha algum receio. Confesso que tinha algum receio, porque podia achar que ia ser demasiado estilizado. Ia ser Dungeons and Dragons, mas do século XXI. E não. Tem algumas coisas, por isso tem coisas muito polidas, mas o lore dos anos 80, dos anos 90, quando Dungeons and Dragons começou, por isso o início dos anos 80, fins dos anos 70, 80, 90, em que estas aventuras apareceram, acertaram em cheio. Está espetacular. E eu estou muito, muito satisfeito com isto. E pronto, e creio que falei de tudo. Acho que pronto, há muito mais para falar. Há as cartas em específico. Eu creio que vou fazer 2 top 10 de cartas de Legends of the Forgotten Realms. Por isso, das cartas que eu mais gosto
a nível, como Magic, associado ao Magic, porque são as cartas mais poderosas e que mais impacto poderão ter no jogo. E quero fazer um outro também, não sei se faço o mesmo vídeo, mas quero fazer um outro do top 10 das cartas que mais me levaram para o mundo das Dungeons Dragons e que poderão até ser cartas que nunca vão ver jogo, para além de limitado, se calhar mesmo ilimitado serão a 22ª ou a 23ª escolha, mas que eu adorei ver. Por isso, adoro ver neste set. Por isso, será. E pronto, creio que é isso. Pronto, o set, as pré-reservas continuam a decorrer, por isso quem quiser adquirir este material, entre em contato comigo. E é isto. Okay. Mais uma coisa. Nos kits de pré-release, também, aliás, todos os dados associados a esta edição são D20s, não são spin-downs. Por isso são D20s, porque, pronto, porque quem gosta, e pessoas como eu que gostam de D&D, quando lançar um D20 é mesmo D20. Um spin-down não é a mesma coisa. Um spin-down é um life counter. E o D20 é um dado diferente e é importante. É daquelas coisas, se calhar, para 98% dos jogadores não quer dizer nada. Para quem liga a sério a isto, faz muita diferença. E eu já tinha falado noutra vídeo que nos bundles também vai aparecer esse dado maior, com o tamanho normal do dado do bundle maior, mas os dados do pré-release também são D20. E isso para mim também me parece muito importante, porque é mais uma vez a preocupação com o detalhe neste set, e isso deixa-me muito, muito satisfeito. E é tudo. Pronto, ok, malta. Até à próxima. Adeus.